Olá, você é muito, mas é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Para imitarmos alguém, é necessário termos conhecimento sobre essa pessoa. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que ele imitava a Cristo. Vamos ao nosso tema, imitador de Cristo. O nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, que diz: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Imitar é reproduzir ou tentar reproduzir fielmente o que foi ou é feito por outra pessoa. É tentar reproduzir fielmente as características de alguém ou de algo. Já o imitador é aquele que toma alguém por modelo. E é justamente isso que Paulo está falando. Nós vemos na Bíblia que existem os cristãos e os cristãos se definem como um discípulo, um imitador de Cristo, um pequeno Cristo, por que não dizer uma miniatura de Cristo? A primeira vez que um seguidor de Cristo foi chamado de cristão foi na cidade de Antioquia, Atos capítulo 11, verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Era Paulo e Barnabé, mas eles eram perseverantes em ensinar as coisas de Cristo, a palavra de Cristo. Os crentes lá de Antioquia, eles foram comparados a miniaturas de Cristo, a pequenos cristos. Eles foram chamados de imitadores de Cristo. O rei Agripa, por exemplo, ele perguntou para Paulo se Paulo queria convencer ele a se tornar um cristão. Atos capítulo 26, verso 28 e verso 29. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: prover a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E a gente vê a segunda vez que a Bíblia nos mostra em Atos, era quando Paulo estava querendo que todos que estavam ouvindo a ele se tornassem assim como ele era, imitador de Cristo. E o apóstolo Pedro, na carta que ele escreve, ele fala sobre sofrimento do cristão em ser seguidor de Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 16. Se, porém, padecer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por ter este nome. Olha para você ver o peso deste nome, o peso de ter o nome de cristão, e é motivo realmente de glorificar a Deus, independente da situação que estamos vivendo. Pedro, ele mostra que seria possível o cristão passar por sofrimento por ser seguidor de Cristo. E ele ainda mostra que caso isso acontecesse, seria motivo de honra, não era motivo de vergonha ou motivo de ficar angustiado. 1 Pedro capítulo 3, verso 17 e verso 18, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. São as 3 vezes que nós vemos na Bíblia
escrito a palavra cristão. E é muito importante quando Paulo, ele nos mostra que também para ele era um privilégio sofrer por amor a Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É importante sempre você se lembrar que aqueles que seguem a Cristo são considerados cristãos, mas Cristo, Ele é o modelo para nós seguirmos. Ele é o verdadeiro modelo, Ele é o verdadeiro exemplo para nós. João no capítulo 13, verso 15 fala assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha o que o Senhor estava falando aos seus discípulos no nosso texto base. Paulo, ele nos mostra que Cristo era o exemplo que ele seguia. Quem ele imitava era Cristo. Ele, além de ser um modelo, de ser um exemplo, ele se considerava um seguidor do próprio Cristo e ele amava ao Senhor mais do que a própria vida. Gálatas capítulo 2, verso 20, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Olha a determinação dele. Agora o verso 20, fui crucificado juntamente com Cristo e desse modo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa nova vida que agora vivo aqui no corpo, eu vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. É muito importante nós entendermos que Paulo ele está falando que o propósito da vida dele era viver somente para Deus. Paulo, ele sabia e Paulo deixava bem claro que o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas são observadas constantemente pelos homens e aí nós precisamos estar nos observando porque somos olhados. Nosso comportamento e nossa atitude são até mesmo questionados pelas pessoas. Segundo Coríntios capítulo 3, verso 2 e verso 3, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha que tremendo versículo, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É muito bom. Nós temos a oportunidade de imitarmos ao nosso Senhor. Vamos ver algumas atitudes do nosso Senhor, porque nós temos o dever como cristão de imitar a Cristo. Nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E pode ter certeza, Cristo, ele não odiava as pessoas, Cristo, ele não se irritava com as pessoas a ponto de querer se vingar. Cristo amava as pessoas. Nós devemos ser obedientes ao nosso Deus, porque o nosso amado Mestre, ele foi obediente até o final, mesmo com todo o sofrimento, mesmo na profunda angústia que o nosso Senhor estava lá no jardim do Getsemane, suando gotas de sangue. Ele não desistiu da missão que ele veio executar aqui na terra, mas ele foi até o fim. Ele obedeceu a Deus até o final. Filipenses capítulo 2, verso 7 e verso 8. Mas, pelo contrário,
esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem, esta forma de carne, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. É fácil nós obedecermos quando as coisas estão boas, mas é difícil nós obedecermos quando nós estamos vivendo numa guerra espiritual, quando nós estamos vivendo numa dificuldade muito grande, ou como nós vemos aqui o nosso Jesus, que suportou todo aquele sofrimento por amor a nós. Nós devemos, assim como o Senhor foi, sermos humildes. Imagina o Filho do Deus Todo-Poderoso demonstrando a humildade para nós. Ele mostrou lavando até mesmo os pés dos discípulos dele. João capítulo 13, verso 12, verso 16 e verso 17. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Precisamos, como servos de Cristo, nos orgulharmos de termos essa oportunidade de servir aos nossos irmãos. Assim como o Senhor se mostrou humilde, nós devemos ser humildes. Ainda em Mateus, no capítulo 11, verso 29, o nosso Jesus nos mostra: tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Outra coisa que o Senhor nos ensina: ele era amável, ele era amoroso, e nós devemos, assim como o nosso mestre, sermos amáveis e amorosos. Mas também ele nos deixa um exemplo de alguém que tinha uma vida de oração. Através da oração, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com nosso Deus. Lucas, no capítulo 5, verso 16, nos mostra: todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. O nosso Jesus, o Filho do Deus vivo, ele buscava a Deus em oração. Outra coisa que o Senhor nos ensina: nós devemos ser misericordiosos. O significado de misericórdia é muito profundo. O dicionário, ele nos mostra que é um sentimento de dor e solidariedade, só que ele vai muito além somente de sentir. Ele mostra que é algo que deve se concretizar. Então o dicionário também fala que é algo concreto, da manifestação do sentimento. Aí ele ainda nos traz, é um dicionário que não é da Bíblia. Olha o que ele diz: é um ato concreto de manifestação desse sentimento, como perdão. A indulgência é perdoar culpas ou erros. Aí ele ainda fala como a graça, é o favor que não merecemos, como a clemência, que é perdoar as ofensas. É bondade, é benignidade. O nosso Jesus, ele nos mostra que ele é misericordioso. Hebreus capítulo 2, verso 17. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar a propiciação pelos pecados do povo.
Ele é misericordioso, o nosso Deus é misericordioso e nós precisamos aprender que devemos ser misericordiosos, assim como o nosso Jesus nos manda. Lucas capítulo 6, verso 36. Sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Nós devemos aprender a demonstrar, a perdoar, pois Cristo, Ele nos perdoou. Vamos ver, por exemplo, quando o nosso Jesus, Ele estava na cruz, Ele estava sendo ridicularizado, Ele estava sofrendo intensamente, Ele estava lá em forma humana. A coroa de espinhos foi fincada na cabeça do nosso mestre. O corpo do nosso mestre estava desfigurado devido às chicotadas. Olha, naquele momento, o nosso Jesus, ele ora a Deus e ele fala para Deus perdoar a humanidade. Lucas capítulo 23, verso 33 e verso 34. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Era o Filho do Deus Altíssimo, o Filho do Deus vivo. Um criminoso à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, olha ainda para você ver, dividiram entre si os soldados, as vestes de Jesus, tirando sorte. E o nosso Jesus, naquela situação, ele fala para Deus perdoar. Que exemplo que nós temos a seguir, não é verdade? E Paulo, ele também nos fala que nós devemos perdoar. Colossenses capítulo 3, verso 13. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Olha que importante, olha que tremendo. Nós precisamos aprender a perdoarmos. Salomão, e ele fala também sobre isso, Provérbios 19, verso 11. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Olha que interessante, a grandeza de um homem, Salomão mostra que está no fato dele ser generoso e perdoador com aqueles que o ofendem. Mas a Bíblia ela nos mostra que nós devemos agradar a Deus acima de qualquer coisa, porque o nosso Jesus assim o fazia. Romanos no capítulo 15, verso 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te ofenderam caíram sobre mim. Para sermos imitadores de Cristo, nós precisamos conhecer a Ele. Eu só dei alguns exemplos das atitudes de Jesus, dos atos de Jesus, dos gestos de Jesus, dos sentimentos de Jesus. Mas para nós conhecermos o nosso Senhor, nós precisamos estar sempre focados, sempre meditando na palavra dele. Jeremias 15, verso 16, Jeremias fala: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo, elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Aqueles que pertencem ao Senhor precisa meditar na palavra, precisa se alimentar da palavra, precisa se nutrir da palavra, como diz Jeremias, a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada tem que ser a nossa satisfação e tem que ser a nossa maior alegria. Nós precisamos, assim como o salmista no Salmo 119, verso 11, que nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Assim como o salmista ele nos mostra, nós precisamos nos alimentar da palavra para fazermos somente aquilo que agrada ao nosso Senhor.
eu vou começar a concluir. O apóstolo Paulo, ele mostra que ele imitava a Cristo assim. Ele, sendo humano, imitava a Cristo, ele nos mostra que nós também devemos ser imitadores de Cristo, que é algo possível, que é algo que não é utopia, que é real. Nós temos essa responsabilidade, uma responsabilidade de termos uma vida íntegra, a responsabilidade de sermos humildes, a responsabilidade de sermos amorosos, de refletirmos Cristo em nós. Nós devemos buscar o bem dos outros e olha, resplandecendo Cristo em nós, é através do Espírito Santo, é pela graça, pela misericórdia do Senhor que nos sustenta. Quanto mais eu me aproximar de Deus, mais semelhante a Jesus eu vou ficar. E é assim que o Senhor nos ensina que esta é a vontade do nosso Deus. Eu vou concluir com Romanos capítulo 8, verso 29, que diz: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, lembre-se, o nosso Deus é onisciente, ele é presciente, ele conhece todas as coisas. Ainda Paulo fala, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos nos avaliar, nós precisamos nos lembrar que somos cartas lidas pelo povo. E será que eles estão encontrando em mim um cristão verdadeiro, alguém que imita a Cristo? Será que eles estão olhando para nós e vendo Cristo em nós? Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.